Vamos falar de um assunto agora aí que todo mundo deve se preocupar, viu? Muitos especialistas já falaram que um cálice de vinho por dia faz bem para o coração. Mas e as demais bebidas alcoólicas? E até onde é aceitável esse consumo sem prejudicar um órgão tão importante? Quem responde pra gente é o cardiologista, o Dr. Marcelo Linhares. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, que eu acho que tem bastante dúvida aí na nossa população sobre esse assunto. Sem dúvida. Aliás, doutor, vamos começar falando qual é a relação. A gente sabe que gordura, né, parece que tem um canal que vai direto pro coração. Mas o álcool também tem essa relação com o coração? Qual é? Primeiro a gente tem que entender que o álcool faz parte da alimentação humana há milhares de anos, né? E evidentemente existe uma relação muito forte nisso. E o coração e o álcool têm uma relação muito peculiar, que é no momento que você tem a ausência de consumo de álcool até o momento que você tem um consumo excessivo. Existe claramente nesses dois pontos um equilíbrio em que, se você consumir uma quantidade pequena, isso pode ser até benéfico para o coração, salvo exceção em pacientes que já tenham doenças estabelecidas. E achar esse equilíbrio talvez seja um dos grandes desafios da cardiologia moderna. E muita coisa foi publicada recentemente sobre esse assunto. Sim. Então é muito interessante esse tema porque ele traz dúvida, inclusive para nós na prática clínica, como orientar os pacientes em relação a isso. E aí a gente sabe que se o vinho era um bom aliado, né, desde que, na medida certa, a cerveja também. E outras bebidas, como é que fica essa situação? Só a cerveja, destilados também entram? Então, aí tem um grande estudo que foi recentemente publicado com quase 800 mil pessoas que respondeu um pouco isso. Primeiro a gente tem que entender que os polifenóis e o resveratrol, que são substâncias que trariam um benefício advindo do vinho, estão presentes também nas cervejas, né? Pra gente que na nossa região consome bastante cerveja. Exatamente, estão presentes na cerveja. Já essas substâncias não estão tão presentes na mesma quantidade nos destilados. Nesse estudo que foi feito na Inglaterra e que foi muito interessante, o que se mostrou é que o benefício em quantidades pequenas só foi encontrado em quem utilizou vinho e cerveja. Não foi encontrado em quem utilizou bebidas destiladas. Isso foi um dado muito interessante, que foi uma das primeiras vezes que isso apareceu na literatura médica. E é um dado para a população tomar cuidado. Claro. Quer dizer, isso parece ter uma relação direta com a quantidade de gramas de álcool que cada uma dessas bebidas tem. Pois é, se na quantidade certa faz bem para o coração, o que pode acontecer se a gente se exceder? Vamos falar primeiro do que faz bem, né? Quando você toma numa quantidade adequada, você tem um aumento do colesterol bom, o HDL, você tem uma diminuição dos antioxidantes e você tem uma melhora significativa da função das nossas artérias. Ao contrário, quando a gente toma uma quantidade excessiva, você tem principalmente um aumento da frequência cardíaca, então um aumento da incidência de arritmias, um aumento da pressão arterial. E esses efeitos mais diretos, eles são muito maiores do que esses efeitos positivos. Então, esse é o fator fundamental. Se a gente for resumir, a gente pode dizer que são dois fatores: o aumento da frequência cardíaca, da incidência de arritmia e o aumento da pressão arterial. Esses dois fatores aumentam muito o risco para a doença cardiovascular. E quando a gente vê também aquelas pessoas que exageram mesmo, o famoso porre, né, gente? E aí no dia seguinte tem aquela ressaca, eu acredito que isso também tenha outros efeitos negativos, né? O corpo fica um tanto quanto debilitado e isso, se repetidamente, pode trazer mais problemas. Até para o fígado sobrecarregar. Sem dúvida. Um dos estudos mais legais feitos sobre isso recentemente foi um publicado da Oktoberfest em Munique. Eles pegaram voluntários que tinham ido à festa em Munique e que tinham consumido uma quantidade muito excessiva. E o percentual de pessoas, mesmo jovens, sem doenças cardíacas, que tiveram arritmias graves nos dias subsequentes, nos 2 dias subsequentes, foi muito alto. E isso mostra que mesmo para as pessoas que não têm cardiopatia, o uso de álcool em doses excessivas, associado às vezes com algumas outras substâncias estimulantes, exemplo, os energéticos, né? Então essa associação, por exemplo, de bebidas destiladas com energético em quantidades excessivas tem um potencial risco para arritmias muito elevado. Então, realmente, esse consumo excessivo isolado talvez seja aquilo que
é de maior malefício, né, para o nosso sistema cardiovascular e para o nosso corpo como um todo, né? Sem dúvida. Doutor, 30 segundos para a gente encerrar. É óbvio, essa quantidade que faz bem para o nosso coração, a medida certa ali, ela tem que ser acompanhada de outros hábitos. Não adianta simplesmente fazer tudo errado. Sem dúvida. Assim, para que vocês tenham informação, o consumo diário de álcool, ele é muito menos efetivo do que a atividade física, do que uma alimentação equilibrada, do que o controle do peso. Então, se você consome álcool regularmente e consumir uma quantidade adequada, que seria mais ou menos equivalente a uma taça de vinho, uma taça de chopp, uma lata de cerveja, no máximo diariamente, isso não vai ter problemas. Certo. Agora, acima disso, a gente pode começar a ter problemas sérios para a sua saúde cardiovascular. É isso aí, tem que cuidar como um todo, não só na hora da bebida alcoólica. Exatamente. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, sempre ótimas informações. Obrigada.